Olá, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que a luz divina possa brilhar em nossos caminhos e que nós possamos a cada dia exemplificar o amor de Deus por nós. Mestre amado, amigo de todas as horas, nós te agradecemos por essa semana que se inicia e te rogamos, Mestre amado, que esteja conosco a cada segundo, para que possamos sempre andar com passos firmes e cabeça erguida. E com a prece que Maria, aliás, que os anjos saudaram Maria, nós queremos fazer a abertura da nossa reunião de estudos do Evangelho, principalmente do Atos dos Apóstolos nessa data. Te rogamos as bênçãos para o nosso amigo professor Emílio Brasileiro, que irá fazer as explicações para o nosso estudo. E te rogamos também, Jesus amado, que a vossa luz esteja com a minha comadre Eleusa de Rocha em seu retorno para a pátria espiritual, nesses seus primeiros passos, nesse retorno. Que assim seja. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco, Senhora, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Em nome do Grupo de Assistência Fraterna, eu solicito à doutora Marisley Brasileiro que faça a leitura de Atos dos Apóstolos, do capítulo 8, versículos 26 seguintes. Boa noite a todos, obrigada, doutora Laudelina. Então, farei a leitura. Atos dos Apóstolos. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele, abre aspas, ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco
não viu mais, e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Bom, dá vontade de dizer, né? Palavras da salvação. Essa é a passagem, é uma passagem incrível que mexe com a gente por causa do fenômeno, né? Não só pela sensibilidade e humanidade que traz no texto, ao se referir de forma tão respeitosa, né, ao eunuco. A gente sabe que nessa época o eunuco tinha um status muito importante de trabalho intelectual e de trabalho com mulheres do harém ou com grupos, né, que acompanhavam as rainhas, e da forma como Jesus lidava, né, com essas pessoas. Isso nos traz uma questão de direitos humanos, de humanidade muito forte hoje, com um tema tão delicado que é a questão da homossexualidade, né? E Jesus, como acolhia a todos e incluía a todos, a gente percebe o quanto é importante a gente trazer para dentro do nosso cotidiano toda essa questão de direitos humanos, de respeito, de humanidade, para com todas as pessoas, independente de qualquer escolha que elas fizerem. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é esse fenômeno aí de Felipe sendo arrebatado, né, e desaparecendo ali repentinamente diante desse eunuco, que não falo o nome dele, né? Eu não sei se outros pesquisadores identificaram o nome dele, mas ele foi batizado. Então, o batismo dali em diante, né, nos Atos dos Apóstolos, são passagens extremamente importantes e são importantes para todos nós até hoje. Mas, conforme logo no próximo item, Filipe foi visto depois pregando em outras cidades pelas quais passava. Então, são esses dois aspectos que me chamam a atenção. Então, eu devolvo a palavra. Eu depois gostaria que o nosso orador, nosso professor, na verdade, pudesse me esclarecer se no Oriente, se naquela época, o eunuco, ele era uma pessoa que, na verdade, tinha preferência sexual pelo mesmo sexo, ou ele era castrado involuntariamente, ou seja, contra a sua vontade. E aí ele era castrado e para poder guardar as mulheres, né? O harém do sultão, né? Era isso. Então, eu gostaria que ele esclarecesse se era voluntário, se era por questão de opção sexual, que ele era castrado, ou se era realmente involuntário mesmo, né? E é com muita alegria que eu passo a palavra para o nosso professor neste momento. E cumprimentando a Mary, que acabou de chegar também, né, entre nós. Boa noite, Mary. Boa noite. Boa noite, doutora Laudelina, doutora Marisley, doutora Melry. Essa passagem é muito interessante e eu vou começar lendo uma pergunta do Livro dos Espíritos. No item Anjos da Guarda, que vai da pergunta 489 a 495. Eu vou ler a pergunta 495 que Allan Kardec fez aos espíritos. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? É possível que um anjo da guarda abandone o seu protegido por este demonstrar resistência aos seus conselhos? Os espíritos respondem: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido
a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. E continua Kardec. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. E continua aqui o texto, que quem escreveu esse texto foi São Luís e Santo Agostinho, os dois. A mensagem final dessa passagem diz respeito ao anjo protetor, ao espírito protetor. Porque tudo começa com a ação de um espírito protetor junto a Filipe. No domingo passado eu falei que Filipe seria o apóstolo e há controvérsias se o Filipe de Atos é o Filipe apóstolo ou se é o Filipe o evangelista. Muita gente considera esse Filipe como Filipe o evangelista, aquele que fez um trabalho na Samaria e continuou em outras regiões. Enquanto que Filipe apóstolo seria aquele discípulo mais próximo de Jesus. O fato é que há um grupo de teólogos que diz que seria Filipe, esse de Atos, o Filipe o evangelista, aquele que saiu evangelizar, e não Filipe o apóstolo. Respeitamos as duas ideias, e é evidente que eu ficaria mais com a ideia do Filipe apóstolo. Embora há fortes razões para que esse Filipe seja distinto do Filipe o apóstolo. Por isso que teólogos eméritos consideram esse Filipe, o Filipe o evangelista, outro Filipe. Muito bem. O fato é que esse Filipe, ele recebeu um aviso, uma orientação de um espírito protetor, de um espírito amigo, provavelmente protetor do representante da rainha da Etiópia. Provavelmente um espírito ligado a esse homem. Provavelmente. E que tinha relações próximas com Filipe devido à sua mediunidade. Filipe tinha mediunidade e recebeu essa orientação. Olha, vá para a estrada que vai de Jerusalém descendo a Gaza. Meio-dia, a estrada vai estar deserta. E lá você vai encontrar alguém, um etíope. Filipe atendeu aquela ordem, aquela orientação. Vejamos que tudo começa com uma assistência ostensiva de um anjo protetor. E observamos no texto que esse homem, esse etíope, ao caminho, estava a ler um trecho da Escritura do profeta Isaías. Ele estava lendo. E como era hábito, lendo em voz alta, numa carruagem. O que ele foi fazer em Jerusalém? Não se sabe. O texto diz que ele foi prestar culto, homenagem. Provavelmente
devido ao fato dele ter saído de Jerusalém a Gaza, lendo um texto da Escritura, provavelmente ele visitou o Templo de Salomão. É também provável que ele tenha representado a rainha e feito algum negócio de interesse da Etiópia. Parece que, no entanto, ele foi por uma razão religiosa. Era um homem religioso, mas não era alguém que vivia na Judéia. Vivia na Etiópia e era simpático ao texto judaico. Poderíamos dizer que era religiosamente um judeu. Não era cristão. Vejamos como os espíritos atuam. Eu sugiro a leitura desse texto do Livro dos Espíritos, da pergunta 489 a 495. Nesses dias atuais, precisamos de estar em sintonia com os nossos espíritos protetores. E como aqui Santo Agostinho e São Luís dizem, muito mais especiais do que qualquer ser especial que possa conviver conosco. Por inúmeras razões. Podem ser espíritos familiares de outras encarnações, espíritos amigos. O fato é que alguém que tem alguma coisa conosco. Há um vínculo próximo conosco. Então, tudo começa com esse espírito protetor do etíope. Aquele aviso foi de um espírito, foi de um anjo da guarda do etíope. Quem era esse etíope? Esse etíope era era um homem de negócios, um homem importante, funcionário da rainha, que tinha o título de Candace, e todo aquele trabalhador que trabalhava com a rainha era, por tradição, castrado. Portanto, era uma opção de quem queria trabalhar com a rainha. Então, se tratava de um homem de outro país, da Etiópia, de um homem de posses, de um homem que não era judeu de nascença, de outra raça, era um homem negro, e era um homem de fé. Era um homem que estava lendo texto das Escrituras. Era um homem que tinha hábito de ler o texto, ou textos das Escrituras. Era um homem de fé. Independentemente de etnia, de país, de religião, de classe social, mas era um homem de fé. É claro que os espíritos protetores nos socorrem, nos ajudam, mesmo em nossos descaminhos. Mesmo que não estejamos indo ou vindo de Jerusalém, indo ou vindo de orações, de momentos de fé. Mas essa passagem é uma passagem especial. Porque aquele homem de fé, tal qual Paulo, ao meio-dia, na estrada que iria de Jerusalém para Gaza, foi convidado por Jesus. Recebeu o convite de Jesus para conhecer seus ensinos, o seu evangelho. Então, esse homem recebeu um convite de Jesus.
por causa da sua fé. Por causa do seu interesse em manter a sua fé. Portanto, do mesmo modo que o espírito protetor pode se afastar de nós, eles se ocupam de todas as maneiras, quando estamos no caminho reto, eles se preocupam conosco 24 horas por dia. Somos mais do que vigiados 24 horas por dia. Somos amados 24 horas por dia. E se sentir amado ou amada é a melhor das sensações. Não há sensação maior do que se sentir amado, amada. Não existe. É o maior dos salários, é o maior dos reconhecimentos, é a maior das riquezas. Estamos falando aqui do amor de um anjo protetor, que foi lá, entre aspas, incomodar Filipe. Foi lá dizer, olha, vá em direção a esse lugar, porque lá você tem uma missão com alguém que é muito importante. Filipe não teve trabalho para conversar com esse etíope. Respondendo a pergunta da doutora Laudelina, depois eu vou responder a pergunta dela. Nem todo eunuco era eunuco por uma opção sexual, mas por uma opção social. Muitos eunucos se sacrificaram, se deixavam imolar no sepultamento de um faraó. Queriam morrer junto ao seu faraó, ao seu rei. E quando se fechava as catacumbas, quando se fechava o sarcófago, a pira, o lugar onde o faraó era sepultado, aqueles servos eunucos, alguns, morriam também junto ao faraó, ao corpo do faraó, já desencarnado. Então, não era apenas uma opção de quem não queria constituir família. Não. Alguns eunucos se tornavam eunucos depois que constituíam família. Alguns viúvos, já com filhos educados, no entanto, desejosos de servir. Então, doutora Laudelina, a figura do eunuco não se pode estar vinculada à figura do indivíduo que não optou pela prática da heterossexualidade, mas optou pela prática de servir ao seu rei, de servir com obediência, com disciplina, sendo ou não. Aliás, a maioria era de heterossexuais. Sejam hetero ou homo, ou bissexuais, eram indivíduos que estavam dispostos a ter uma vida de disciplina, de obediência, de serviço, de trabalho, em prol do seu rei, do seu súdito, mas que eram importantes para a sociedade. E existia a tradição da castração. E se essa tradição existia, era porque o rei, no caso, queria uma garantia de que a sua rainha não coabitaria com alguns ou com algum dos seus servos. Era uma tradição manter essa segurança por parte da corte.
Então, a vida dos eunucos era uma vida de muita disciplina, de muita coragem e de renúncia. Como existem hoje tantos sacerdotes que optam pelo celibato, os eunucos espirituais, e que adentram pela vocação do sacerdócio, sem interesses escusos, e esse aí está o mérito, quando não há outro interesse, apenas o interesse em servir. Filipe, o apóstolo Filipe, era casado e tinha 2 filhas. O Filipe, o evangelista, que é tratado em Atos, não se sabe sobre sua vida matrimonial, sobre sua condição de ser ou não casado. Mas Filipe, o apóstolo, praticamente todos os apóstolos eram casados, Pedro também. Então, a condição de ser eunuco era uma condição de disciplina, era uma condição de quem estava a serviço de normas rígidas daquela corte real, daquela realeza. E mereceu a atenção do seu espírito protetor. E exatamente quando ele estava lendo sobre o Messias, a sincronia espiritual, quando ele estava lendo sobre o Messias, ele encontrou Filipe. Ou melhor, Filipe o encontrou, os dois se encontraram. E Filipe perguntou, você entende o que está lendo? E ele disse, eu não entendo. Quem é esse? Quem é esse que foi levado como ovelha ao matadouro? E como cordeiro, mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abre a boca. Texto de Isaías. Na sua humilhação foi-lhe tirado o julgamento. E a sua geração, quem é que vai narrá-la? Então, Filipe explicou quem era esse. Porque o representante da rainha não sabia. Quem é esse? É o próprio Isaías? Quem é esse? E Filipe explicou quem era esse. Olha a passagem que esse representante da rainha da Etiópia estava a ler naquele momento. No meio de tantos textos das Escrituras, ele estava a ler um texto que falava de Jesus. E Filipe explica. E o homem pede para que ele entre na carruagem, e eles continuaram a conversar. Depois de algum tempo, ao lado de um rio, porque o batismo naquele tempo era junto às águas correntes, Filipe batiza esse homem. O batismo que simboliza compromisso. Compromisso em levar a mensagem do Cristo, no caso, à Etiópia. É uma passagem que fala claramente o que aconteceu, a necessidade de se levar o evangelho a outros rincões. Trabalho que depois Paulo, de forma ostensiva, fez. Paulo andou 25.000 quilômetros durante toda a sua vida. Andou muito, caminhou muito durante toda a sua vida. Naqueles quase 30 anos de peregrinação para levar a mensagem da Boa Nova. Então, o homem que tinha dúvidas, e Filipe que perguntava, e ele aí batizou o homem. Depois do batismo, Filipe desapareceu. Diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e foi para Azote, uma cidade da Palestina que corresponde à 5ª maior cidade da Judeia.
Naquela época tinha cerca de... Ainda hoje parece que tem 200 mil pessoas, habitantes, mas naquela época era a quinta maior cidade da Judéia. E de lá ele seguiria Cesareia e depois seguiria provavelmente para o Egito e quem sabe até a própria Etiópia. O fato é que Filipe foi convidado a levar a boa nova a um estrangeiro. Mas por que eu destaco como ensino maior desse texto a presença do Espírito protetor? Alguns teólogos destacam como sendo, veja, o evangelho foi levado para um homem que era eunuco, para um homem que era de outra classe, para um homem... Não. O centro dessa mensagem não é a mensagem a pessoas que estão fora do contexto judaico. O eixo dessa mensagem é a presença do Espírito protetor em nossas vidas. Esse é o eixo. Quando estamos no caminho reto, quando estamos no bom caminho, quando estamos em boas sintonias, aquilo de que necessitarmos vai chegar até nós. Não nos perturbemos se estamos no caminho reto, ou buscando esse caminho reto, se essa bênção ainda não chegou. Muitas vezes nós oramos e pensamos, mas Deus não atende as minhas orações. Eu queria tanto que acontecesse isso na minha vida, mas isso não acontece. Como se nós não fôssemos observados por espíritos superiores, por espíritos protetores. Como se nós fôssemos sozinhos. Muitas vezes nós agimos como se fôssemos pessoas extremamente solitárias. Extremamente solitárias. Então, nós não somos pessoas solitárias. Aquele etíope que estava lendo aquela mensagem, ele não sabia, ele nem pediu para que isso acontecesse. Essa bênção veio, ele não pediu. Ele não estava em oração. Eu queria conhecer o Messias, ele não pediu para isso. Ele não pediu essa bênção. Ora, se os espíritos protetores nos dão aquilo que nós nem pedimos, o que eles não farão quando nós pedirmos daquilo que realmente necessitamos, com o coração aberto? Aquele eunuco, aquele homem, não estava lamentando a própria vida, frustrado, não. Não estava triste por alguma coisa, não existia tristeza. Mas no final do texto, Lucas diz, e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada alegremente. Prosseguiu a sua jornada com alegria. Se alguém perguntar o que o cristão mais necessita hoje, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida em responder. Alegria. Falta alegria verdadeira. Não é aquela alegria aparente. É aquela alegria interior, alegria íntima. Uma satisfação profunda. Não falta oração, não falta trabalho no bem, falta alegria. Há muito trabalhador que faz tudo certo, mas não tem alegria. Há pessoas que têm tudo, mas não sentem a alegria. Então, o que Filipe foi fazer naquela estrada que iria entre Jerusalém e Gaza? O que esse espírito protetor deu
ao homem eunuco aquilo que lhe faltava. E o que faltava a esse homem? A alegria. Não faltava fé, não faltava disciplina, não faltava leitura. Era um homem culto. Não faltava nada para esse homem, mas faltava alegria. E foi essa bênção que o anjo da guarda dele, se preocupou em levar a ele a alegria. Ele não pediu a Deus a alegria. Ele não olhou pedindo, Senhor, me dê alegria para viver. Não. Ele não fez essa oração. Mas o anjo protetor dele viu que ele precisava de alegria. E é o que nós precisamos. De alegria. De alegria íntima. Além de tudo que nós necessitamos para a vida na Terra, a vida espiritual, os nossos espíritos amigos querem que nós estejamos alegres. Foi essa a proposta. A proposta desse anjo protetor, do etíope, foi de levar a ele a alegria. Muito mais do que a mensagem cristã. Quanta gente recebe a mensagem cristã e continua triste, insatisfeito? Quantas pessoas que têm a consciência, conhecem a Jesus, mas não têm a alegria de viver? Então, vejamos. Precisamos pensar que, no fundo, tudo que os espíritos protetores querem de nós é que nós façamos tudo certo para que nós tenhamos alegria consciencial. Uma vez um aluno criticou um professor porque achava ele muito, assim, era já um senhor com uma certa idade. Mas eu disse, sabe por que o professor fulano é assim, nessa idade, tão bem-humorado? É porque ele não tem muitas feridas na consciência. Quando a gente entra num abrigo de velhinhos, os ambientes, todo mundo aqui já visitou um abrigo de velhos? O ambiente das mulheres é sempre um ambiente mais alegre do que o ambiente dos homens. O ambiente dos homens é mais triste. A gente encontra algumas velhinhas tão felizes. De onde vem essa alegria? De uma consciência em paz pelo dever cumprido. O cumprimento do dever é uma grande fonte de alegria e é isso que os espíritos amigos querem de nós. No entanto, nós nem no cumprimento do dever nós encontramos a alegria. Estamos aqui reunidos pela alegria de comentarmos um texto, mas muito mais pela alegria de nos encontrarmos. Muito mais pela alegria de compartilhar, mais do que o conhecimento, as energias da amizade. Então, os espíritos amigos querem de nós essa alegria que fez com que os cristãos cantassem nos círculos de Roma. Vejamos que o etíope não estava em oração, pedindo a Deus alegria. Não. Mas o seu espírito protetor disse, olha, quando ele conheceu o Messias, ele está como terreno fértil, ele vai se tornar alegre. E voltou diferente. Quantas viagens esse etíope não fez a Jerusalém para prestar sua oferta ao templo? E é evidente que aqui, a figura da rainha, que não é muito enaltecida, mas essa rainha tinha alguma coisa a ver com isso. Afinal de contas, antes de tudo, ele era um mensageiro da rainha. Ele foi prestar a sua oferenda ao templo de Jerusalém em nome da rainha.
Então, se tratava de uma rainha de fé, se tratava de uma boa rainha, se tratava de uma rainha que respeitava as escrituras. Ele não saiu da Etiópia sem autorização da sua rainha. Então, a rainha também tem grande mérito nisso. E ele levou a essa rainha, evidentemente, esse tesouro. Que tesouro? A mensagem de que o Filho de Deus veio e que deixou uma lição. A mensagem do Filho de Deus. A boa nova, ele veio. O tão esperado Messias veio. E vejam o que ele fez e o que ele falou. Se tinha um espírito protetor preocupado com ele, o seu espírito protetor encarnado era a própria rainha da Etiópia. Então, esse episódio aconteceu também por causa da rainha da Etiópia. A figura que não se fala, a eminência parda, a figura oculta, o pano de fundo desse texto é a rainha da Etiópia. E ela merece as nossas homenagens. Essa rainha desse homem, daquele tempo. O nome dele não é citado, muito menos o nome da rainha da Etiópia. Então, essa rainha também merece as nossas homenagens e as nossas boas lembranças. Então, precisamos refletir sobre isso. Nossas alegrias, mesmo sobre nossas tristezas, desencantos, desilusões, mas que a alegria seja fundada em bases sólidas. Não aquela alegria periférica que vem de uma doce ilusão, mas aquela alegria substancial que venha de uma paixão superior. E essa paixão começa da necessidade de nós amarmos a Deus, mas também de amarmos o nosso anjo guardião, que nos conhece, que está conosco e não abre, mas que pode temporariamente se afastar de nós. Quando nós rejeitamos, recalcitramos, nós teimamos naquele ponto de vista, naquela posição. Então, Etíope viajou alegre. Foi essa grande mensagem do seu anjo protetor. Por isso que não poderíamos fazer a interpretação desse texto sem mostrarmos a verdadeira intenção do texto. Alegria, fé nos anjos da guarda, nos nossos espíritos amigos protetores. Consciência disso. 24 horas. E é evidente que levar a mensagem para fora, levar a mensagem para além da Judéia, mas não foi esse o centro dessa mensagem. O objetivo dessa mensagem é: esteja atento ao seu anjo protetor. Esteja atento, que a qualquer momento ele vai oferecer a você algo que você não pediu. Algo que você nem imagina que poderá surgir no seu caminho. Um Filipe trazendo a boa nova e renovando sua vida espiritual através do batismo. O que é o batismo? Tirar o indivíduo de uma carga pesada de vida para uma leveza que vai nos levar à alegria. Eu me lembro bem, quando criança, o que eu senti naquele tempo, coroinha da Igreja Católica, a sensação que eu sentia, o que eu senti depois da primeira comunhão. E eu compartilhava com os amigos que também fizeram a primeira comunhão na igreja.
Era o momento de confessar, de receber as bênçãos do Padre. Que alegria daquela criança de 7, 8 anos. Como me sentia alegre toda vez que eu me confessava, compartilhava daquele mundo, daquele momento. E como nós hoje, já na fase adulta, sentimos essa mesma alegria por diversos caminhos. O caminho da assistência, da caridade, da família, a alegria dos filhos, a alegria dos netos, a alegria dos entes queridos, do marido, da mulher, a alegria dos amigos. Mas o nosso anjo protetor se preocupa muito com o nosso estado emocional, para que nós não desistamos de nós e caiamos ou venhamos a cair na tristeza da incredulidade. A incredulidade só gera tristeza. Então é isso. Estejamos mais em sintonia com os espíritos amigos, com o nosso anjo da guarda. Inclusive, os espíritos dizem que deveríamos dar um nome aos nossos anjos da guarda. Se você não sabe quem é, dê um nome a ele, converse com ele. Converse com ele. É o melhor dos psicólogos, é o melhor dos conselheiros, é o melhor dos amigos que representam Deus em nós, que representam o nosso mestre, esse espírito sublime, para que nós prossigamos nossas viagens alegremente. Muita paz. Amém. Muito obrigado, Emílio, por todos esses ensinamentos. Essa lição realmente é muito linda, né? De a gente estudar, de ver a dedicação de um ser humano, né? E realmente foi de muita valia para todos nós que estamos aqui aprendendo com você. Deus te abençoe e te dê sempre mais sabedoria. E eu gostaria de pedir a Mary, se possível, para ela fazer a oração de encerramento para nós. Pode ser, Mary? Se quiser alguma pergunta, se você quiser perguntar alguma coisa para o nosso professor também, fica à vontade. Tá bom. Então, nesse instante, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos dá, a cada ensinamento do nosso querido Emílio, que vem sempre com a sua luz, nos mostrando, nos ensinando o que há de melhor, espiritualmente e materialmente. Quero agradecer por essa oportunidade a todos nós e pedir a fluidificação das águas, das nossas águas, para que quem fizer uso dela se possa sentir curado materialmente e espiritualmente. E peço ao nosso Pai querido, peço e agradeço a Ele pela oportunidade de termos esse nosso amigo do nosso lado, nosso anjo da guarda, o nosso protetor, que está sempre aí nos protegendo, como disse o nosso querido Emílio hoje, querendo sempre a nossa alegria, que possamos encontrar junto a Ele essa alegria que nos é ofertada. Que assim seja. Assim seja. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, né, Emílio? Muito obrigada mais uma vez. Gratidão, Emílio. Que nós tenhamos uma excelente semana. Obrigada, Marisley. Amém. Obrigada, Mary. E nos veremos novamente no próximo domingo. Tchau, Emílio.